Amados irmãos, queridos amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero, nesta manhã de sexta-feira, dia 21/11 de 2025, compartilhar convosco uma palavra de Deus para uma reflexão da sua vida, da nossa vida. Deus conhece todas as coisas, as intenções do coração, os nossos pensamentos. Nós não podemos esconder nada de Deus. Não tem como se esconder da presença de Deus. O salmista diz que ainda que ele descesse às profundezas, lá Deus o alcançaria. Então, aonde nós estivermos, aonde nós formos, lá está a presença de Deus. Se nós descermos às profundezas, lá está a presença do Senhor. Se nós subirmos aos ares, lá está a presença do Senhor. Então não há lugar que possamos nos esconder da presença de Deus. E não há como escondermos algo da presença do Senhor. Porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Talvez você tenha só pensado ou cogitado no seu coração. Não, ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe o que eu cogitei no coração, ninguém sabe o que eu pensei. Você está enganado. Deus conhece as intenções do coração, Deus conhece as intenções do nosso pensamento. Quando Deus manda Samuel ungir um rei para o lugar de Saul, na casa de Jessé, o belemita, ali havia os filhos mais velhos de Jessé, como Abinadab e outros irmãos. E quando Samuel viu ali Abinadab e os irmãos mais velhos de Davi, os filhos mais velhos de Jessé, que eram homens fortes e homens que ele considerava que tinha o perfil para um rei. Então Samuel se levanta e diz: certamente esse é o escolhido. O que Deus diz para Samuel? Samuel, não escolhi, não a escolhi. Tu conheces o exterior, a aparência, tu conheces a formosura, eu vejo o coração, eu olho no mais profundo do coração. Então eu não escolhi este para rei. Passaram-se todos os moços que estavam ali. Deus reprovou todos. Samuel então pergunta: acabaram-se os jovens? Jessé diz: ainda resta um, o mais novo, que está lá no campo, pastoreando as ovelhas, o menino Davi. Samuel diz então: levanta aí o almoço, porque nós só vamos nos sentar à mesa quando ele chegar. Quando Davi entra na porta, o Espírito do Senhor disse para Samuel: é esse aí, é o homem segundo o meu coração. Foi esse que eu escolhi. Então nós conhecemos a formosura, talvez a delicadeza da pessoa, a espontaneidade daquela pessoa, e nós consideramos como uma pessoa boa, como uma pessoa querida e tal. Mas nós não conhecemos a intenção do coração.
Nós não conhecemos os seus pensamentos, não sabemos o que ele está pensando, maldando, cogitando no seu coração. Por isso muitas coisas acontecem e as pessoas dizem, mas fulano de tal era uma pessoa tão bacana, uma pessoa tão boa, uma pessoa sorridente, uma pessoa querida, uma pessoa espontânea, conversadeira, brincalhona e tal, e coisas desse tipo. E de repente acontece alguma coisa e diz, eu não esperava isso desta pessoa porque ele era dessa forma. E só Deus conhece as intenções do coração. Quero ler rapidamente um versículo da palavra de Deus para compartilhar convosco. Hebreus, escritor aos Hebreus, o capítulo 4, o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Olha, a palavra de Deus, ela é poderosa. Então fica aqui este versículo da palavra de Deus, fica aqui esta palavra nesta manhã de sexta-feira para uma reflexão. Nós conhecemos a formosura, o exterior da pessoa, mas o interior, o coração e as intenções do pensamento, você e nem eu conhecemos. Só Deus conhece. Mas jamais alguém pode se esconder da presença de Deus. Jamais alguém pode fazer algo e dizer, ninguém sabe, ninguém está vendo. E aqui eu lembrei de um certo irmão, de uma criança, e eles no interior passaram por um roçado onde tinha algumas melancias maduras, e o irmão entrou na roça do vizinho para pegar uma melancia. E quando ele foi pegar a melancia, o seu filho disse, papai, tem alguém nos olhando. E ele levantou, achando que o dono da roça estava olhando para ele, olhou para um lado, olhou para o outro, e disse, meu filho, mas não tem ninguém nos olhando. Ele disse, tem alguém nos olhando, tem alguém nos observando. E ele olhou de novo, disse, não tem ninguém. Disse, tem, pai, olhe para cima, que Deus está nos observando. E o pai caiu na real e disse, meu filho, realmente, Deus está nos observando. Deixou lá a melancia do vizinho, saiu e foi embora. Então, quando formos fazer alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, que está em desacordo com a Bíblia Sagrada, que está em desacordo com Deus, olhemos para cima, porque Deus está com os olhos como chama de fogo sobre a face da terra, e Ele está nos observando. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que não provou da salvação, lhe convido, venha para Jesus. Aceite a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você que está afastado da casa do Senhor, volte. Jesus está lhe esperando. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. O importante é o arrependimento, o importante é a volta à casa do Pai. Que Deus abençoe você e até a próxima.